E aí, como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo por aí? Boa noite, boa noite. Semana passada a gente não teve a live de segunda-feira, né? Chega a dar uma saudadezinha. E aí, bora lá, como é que tá por aí? Eu faço aqui, tá bom? Então vamos começar oficialmente. Meu nome é Tatiane Couto, eu sou artista e professora de lettering. Aqui eu ensino vocês a criarem as próprias letras sem ficar dependendo de alfabetos prontos. E ainda assim conseguir conquistar a renda extra de vocês com lettering, porque sim, é possível, porque sim, é muito bom a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, tá bom? Então esse é o meu propósito principal aqui. E hoje, o seguinte, hoje a gente vai falar sobre lettering, né? Como sempre, normal a gente falar sobre lettering, mas eu quero falar com vocês hoje sobre como colocar lettering num grid redondo. Pronto, tô pronta, vocês estão prontas? Bora lá! A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é definir o tamanho do papel, que a gente já fez. Pode fazer o que tu quiser aí, com o papel que tu quiser, não tem especificação para isso, tá? Eu peguei aqui um 20 por 20, ele tem 20 de largura e 20 de altura também, tá? Quero aprender, fiz o círculo com pote redondo. Isso aí. Peguei um pires. Frio na barriga. Bora lá, eu vou pegar um compasso. A primeira coisa que eu vou fazer, se você não for fazer com compasso, você não precisa fazer isso daqui que eu vou fazer, tá? Mas eu vou definir o meio pro meu círculo ficar bem centralizadinho. Se tu não for fazer com compasso, você não vai precisar fazer isso aqui, tá? Porque eu quero achar onde que é o meu meio aqui para poder fazer a marcação, tá? Identifiquei o meio da minha folha inteiro. Agora eu vou fazer a marcação com o compasso. Sempre lembrando que mesmo que seja redondo ou quadrado, no caso se você for usar o formato da folha ou se você for fazer esse grid redondo que a gente vai fazer, tem que deixar um espaço de margem. Eu vou deixar uma margem grandinha assim. Eu acho legal quando a gente faz assim. Então, ó, coloquei a ponta do compasso aqui e vou deixar uma margem aqui, deve ter uns... Opa, escapou. Aqui deve ter uns 3 centímetros. Vou marcar, não vou marcar muito forte, porque esse círculo aqui vai sumir depois. Tá dando pra ver? Eu não quero marcar muito forte pra ele não ficar marcado, tá? Mas é o círculo aqui, tá dando pra ver, né? Eu consigo enxergar bem aqui. A segunda dica, para fazer esse círculo, para fazer no grid redondo assim, é legal escolher frases curtas. Quanto menor for a frase, quanto menor for o tamanho das palavras, vai ser mais fácil. Eu até quero falar com vocês um dia sobre como fazer grids longos, com palavras grandes, com bastante palavras, mas isso a gente deixa para outro assunto. Para fazer nesse caso aqui, o melhor é escolher palavras pequenas e quantidade mínima de palavras. Aqui nesse caso, a gente vai fazer uma frase com 4 palavras. Só 4 palavras. De 4 a 5 palavras é um tamanho ótimo para fazer lettering, fica super boa a composição. A gente vai fazer aqui com 4 palavras e eu vou fazer... Deixa eu colocar aqui no cantinho para vocês já saberem, vou botar bem fraquinho. Tudo no seu tempo. Porque tem tudo a ver, né? Todas as coisas têm um tempo para acontecer e no lettering não seria diferente, né? Aqui a gente faz tudo no seu tempo. Às vezes a gente está iniciando, às vezes a gente está já mais avançado, mas a gente precisa saber que as coisas todas elas têm um tempo. Tá bom? A segunda coisa que a gente vai fazer aqui, eu já defini mais ou menos um layout, tá? Então isso é muito importante. Antes de passar para o papel final, que no caso vai ser esse meu aqui, quando você for fazer isso, já faz um layout antes, pega os mini rascunhos e vai fazendo um layout para definir mais ou menos qual vai ser o grid de dentro, qual vai ser o formato de dentro que tu vai colocar suas palavras, tá? Pode copiar a frase? Pode fazer junto comigo, não tem problema nenhum. Se você quiser fazer outra frase, já ir colocando a sua personalidade, do seu jeitinho, também não tem problema, tá? Mas aqui a gente tá treinando juntas, então não tem problema vocês fazerem junto comigo, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Para tirar os comentários. Isso, é só clicar na tela que sai os comentários. Bora lá. Deixa eu ver aqui, foi. Então vai ser tudo no seu tempo. Eu tenho as palavras de destaque, que é tudo e tempo, e aí é mais ou menos assim que eu vou fazer aqui. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de já ir construindo o esqueletinho, sabe? Bem esboçando mesmo. E quando a gente vai fazer um grid redondo, a gente precisa entender, por exemplo, não adianta eu colocar o grid redondo aqui e fazer aqui a primeira letra, ó,
o T assim. Não me adianta muito, se eu quero que as letras tenham esse formato, eu preciso acompanhar o formato do grid, tá? Quanto de diâmetro tem esse círculo? Nem medi, Regiane. Nem medi porque não faz tanta diferença. Vamos ver aqui quanto que tem mais ou menos. Ó, 13,5, tá? Bora lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um esqueletinho aqui, ó. Bem sem pretensão, assim. Só para ir colocando as minhas palavras, as minhas letras no lugar, ó. Eu sei que a palavra tudo, ela tem destaque. Lembra que a gente precisa acompanhar o formato do círculo para ele ficar com esse formatinho aqui, para ele, depois que eu apagar essa linha, a gente conseguir enxergar ainda o círculo, né? Então, ó, vou fazer aqui com a mão bem levinha. Vou levar o T lá em cima. Esse T depois eu vou arrumar ele, tá? Por isso que eu deixei ele mais retinho ali. Ó, vamos pegar o D aqui, por exemplo. Ó, eu vim com a barra do T até lá em cima. E agora, para deixar ele com esse formato, eu vou seguir a linha até começar a outra letra, ó. Aqui. E tá vendo também que tem uma maior e uma menor. Então, a gente também consegue brincar com os formatos aqui, tá bom? E o O, ele vai ficar aqui nesse cantinho. A gente pode até descer ele um pouco. E quando a gente chega aqui, ó, no grid, a gente vai fazer o acompanhamento dele. Lembrando que para vocês fazerem uma arte, por exemplo, como essa, precisa, antes de passar já direto para cá, fazer um estudo, fazer um layout, tá? Aqui eu já fiz o layout, eu já fiz o estudo, então eu já sei onde eu quero colocar as palavras. A gente vai só refinar aqui agora, tá bom? Eu gosto muito de quando as palavras não estão em destaque, por exemplo, para eu conseguir trabalhar melhor elas aqui, dentro dessa proposta, eu gosto de colocar uma faixa. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou a doida das faixas. Então, mesmo que simplesinha, a faixa ela serve para dar destaque. Mas se eu coloco ela numa proposta assim, menor, tá? Se eu coloco ela menor e se eu coloco ela mais simples, ela não vai tomar o espaço das outras palavras, tá? Então, essa é uma das dicas mais importantes que a gente tem aqui. Você quer usar faixas? Pode usar sem problema nas palavras que não tem destaque, mas ela também não pode levar tanto destaque assim, ela também não pode ser tão... Como é que me fugiu a palavra? Ela não pode ficar tão exagerada, que ela não pode ser maior que o restante, tá? Ó, Ivete chegou depois ali e falou: desculpe, Tati, talvez você já falou, mas a letra T poderia seguir o arredondado do círculo? Sim, ela vai seguir, tá? Aqui eu tô fazendo o esqueletinho ainda, depois a gente vai fazer o formato dela. Mas como o esqueletinho dela eu não vou puxar lá pra cima direto, eu vou partir ele com esse formato aqui, então eu já fiz ele assim, tá? E logo eu volto lá pra gente... Aqui a gente tá só colocando as coisas, cada uma no seu lugar. Essa faixinha eu vou trazer ela... Vou passar por cima aqui pra que vocês consigam entender. Ó, estão vendo que eu sempre procuro um jeito de encostar no canto, tá vendo? Eu sempre dou um jeitinho de encostar aqui no cantinho para que depois ela fique com esse formato. Ó, vim aqui, eu ainda vou refinar muito isso aqui ainda, mas a gente já consegue começar a ver um formato aqui. E esse outro T agora tem um tempo aqui. Depois eu escrevo a palavra aqui, não tem problema, a gente tá só alinhando onde as coisas vão ficar. Ó, tá vendo aqui? Agora, e também é muito importante, se quiser, por exemplo, marcar aqui o centro e os dois lados, né, para achar o centro aqui desse grid redondo, dá para marcar, viu? Porque daí você vai saber para distribuir as palavras. Por exemplo, tempo tem 5 letras e eu sei que o M fica mais ou menos no centro e 2 letras para cada lado. Então, aqui como eu já sei disso, e eu posso deixar nesse formato que eu tô fazendo aqui, eu posso deixar um layout, assim, uma forma da letra um pouco mais divertida, então eu já vou acompanhando. Estão vendo? Eu tô acompanhando aqui embaixo e eu tô acompanhando lá em cima também. Ó, o P eu tenho um espaço aqui para ele, ó. Então eu vou vir aqui, vou encostar aqui embaixo e nunca encostando, ó, sempre deixando um respiro para ficar legível, para não perder a legibilidade da arte, tá? O P e o O, sobrou menos espaço para o O, mas não tem problema, essa é a proposta do formato desse layout aqui, tá?
Cheguei aqui no cantinho, o que que eu faço? Ai, Tati, agora eu faço ele todo redondinho? Não, eu vou acompanhar o formato desse círculo, ó. E aqui a gente tá ainda só no rascunhozinho. O áudio parou. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Deixa eu testar aqui, se vocês estão me ouvindo. Pra ver. Eita, gente. Um pouquinho, vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá, então voltei então, porque eu achei que tivesse parado alguma coisa no áudio. Bora lá, vou voltar pra lá pra mesa de novo então. Sim, sempre volto. Demora um pouquinho pra aparecer as respostas de vocês. Bora lá. Estão comigo até aqui? Entenderam até essa primeira parte, onde a gente coloca as palavras no lugar, a gente identifica o lugar de cada coisa, a gente já definiu um layout. Estão comigo até aqui? Diz assim, ó, tô entendendo, para eu saber que vocês pegaram essa pergunta aqui, tá? Tô entendendo. A partir daqui, a gente vai começar o refinamento. O que é o refinamento? É quando eu vejo os espaços que eu posso levar, as letras, aonde que eu posso me guiar. Vocês vão ver que eu vou fazer letras aqui extremamente simples e eu vou caprichar depois no acabamento delas, tá? Tá sem foco a imagem? Pra mim a imagem ainda tá legal aqui. Show de bola. Então agora a gente vai começar então esse refinamento. A regra maior aqui é seguir as linhas, tá? Então eu sigo esse propósito do círculo redondinho aqui, onde eu vou colocar o meu grid, esse formato aqui que eu quero que tenha. Tá sem foco, mas eu acho que já voltou, gurias. Eu vou ligar aqui essa live no outro iPad, no meu iPad, pra tentar acompanhar, pra eu ver se tá indo tudo certo como a gente quer, porque... Ai, que eu não vou conseguir abrir. Mas voltou, né? Desfocou. Foi, voltou. Então agora a gente vai começar a refinar as coisas aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou respeitar, a primeira coisa que eu vou respeitar vai ser as linhas, tá? A segunda coisa, os espaços. Eu não quero tomar muito conta, não quero chegar muito próximo aqui das letras, né? Não quero uma letra invadir a outra, porque sim, isso prejudica muito na leitura, tá? Então, eu preciso deixar esse respiro. E aonde eu vejo que tem um espacinho a mais, eu posso levar um pouco mais a letra, eu posso aumentar o formato da letra aqui para conseguir deixar tudo encaixadinho, tá? Então, bora lá. Esse Tzinho aqui, eu vou pegar uma letra blocada como inspiração. Vocês sabem que eu gosto muito de transformar as letras, né? Ó, eu tenho um espaço aqui em cima, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui o traço, deixei ele um pouquinho mais forte para vocês visualizarem. Vou descer aqui. Aqui é como se eu estivesse usando uma letra blocada, ó, cortei o T aqui, tá? Aqui nesse cantinho aqui o T acabou. Estão vendo? E depois, então, eu vou ligar lá. Ai, Tati, mas um lado do T tá maior que o outro. Não tem problema, esse aqui tá maior do que esse, e é isso aqui que é o lettering, tá? A gente vai formando as letras conforme a gente quer trazer a proposta, tá? Com a proposta da frase aqui, eu posso fazer esse tipo de letra mais desconectada, não é uma frase séria, não é uma frase muito romântica, é mais uma mensagem, então eu consigo trazer aqui também, isso é outra coisa que é muito importante a gente identificar qual que é a mensagem que a gente quer passar, tá, gurias? Ó, trouxe o T até aqui, porque aqui já vai acabar a pontinha da minha faixa, então eu deixei ali um pouquinho mais de meio centímetro para não ficar poluído, tá? O U, o que eu vou fazer com esse U aqui? Eu tenho um espaço maior aqui embaixo, então eu vou trazer ele aqui. Ó, parece que a faixa tá fazendo uma volta nele mesmo, ó, tá vendo? Vou desenhando aos pouquinhos. E lá em cima, eu acho que eu vou fazer uma coisa que... Eu poderia terminar o U aqui, ou poderia seguir ele lá em cima. Deixa eu fazer só um rascunho aqui breve para vocês conseguirem entender o que eu vou falar. Ou poderia seguir ele lá em cima e fazer um lado menor e outro maior. Mas, se eu fizesse isso, pode ser que essa letra fosse confundida com um J. Deixa eu finalizar ela aqui para vocês me dizerem se vocês estão entendendo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu finalizasse ela lá em cima... Vou fazer um traço aqui. Talvez à primeira vista ela poderia parecer um J. E essa não é a intenção que a gente quer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela um pouquinho maior.
aqui, mas vou fechar. Não vou deixar ela até lá em cima. Tati, sobrou um espaço lá. A gente vai usar como... Gurias, às vezes pode ser que desfoque por conta do meu lápis, que ele vem aqui em cima, ó, estão vendo? E daí ele desfoca um pouquinho. Mas a gente vai tentando seguir assim, eu não consigo... Eu não fico olhando o tempo inteiro pra tela, por isso que eu não sei se ela tá indo. Deixa eu só desligar a internet aqui das outras coisas pra ver se melhora. Tá? Ele desfoca quando eu chego com o lápis muito próximo. Fechou? Vocês estão me falando muito que tá desfocado. Eu vou tentar levantar mais isso daqui, então. Vamos ver assim, ó. Pronto. Agora não vai atrapalhar o meu lápis. Ele tá mais pro alto. Assim, fica um pouquinho mais longe de vocês, mas não vai atrapalhar. Se eu pegar uma lapiseira aqui, deixa eu ver que é menor. Vou pegar um cotoco de lápis, então. Vou pegar um pequenininho. Vamos ver se esse para de atrapalhar a gente. Peraí. Foi. Foi. Troquei o lápis aqui, peguei um pequenininho para ele não ficar interferindo na câmera, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu vou deixar esse espaço por enquanto assim, porque depois a gente volta aqui, tá bom? Depois a gente volta nessa explicação aqui. Aqui no D agora, então, vou pegar o D, a gente tá no esqueletinho ainda. Estão vendo que tem um espacinho aqui, né? Então, ó, eu vou descer ele aqui e vou mais ou menos me guiar pelo formato da faixa, ó. Estão vendo? Por isso a importância de montar um layout antes. Porque daí assim a gente já consegue saber onde vai ficar as letras, onde a gente vai organizar. Fechou? Vou fechar esse D aqui para ele ficar o mesmo tipo das outras letras. Ó, vou cuidando aqui para ele ter a mesma espessura. Se vocês preferirem, dá para fazer a mesma técnica que a gente usa para fazer as letras blocadas, fazer primeiro o esqueletinho para depois ir engordando a letra. Assim a gente consegue chegar num formato legal, mantendo essa espessura aqui, tá bom? Depois, então, agora o O. O O, eu acho que eu vou manter ele como ele tá, eu só vou fazer ele um pouquinho mais bicudinho para cima, ó. Aqui, vou descer. Para ele ficar ficar tortinho mesmo para acompanhar o formato do grid. E aqui eu vou deixar ele na espessura semelhante à das outras letras também. Ó, aqui eu falei um pouco sobre isso na nossa live de sexta-feira, tá? Como colocar letras e faixas e ilustrações, ornamento por dentro das letras. A gente tem que fazer parecer que ela tá passando. Ó, a faixa ela vai passar por cima da letra O e depois vai vir lá por trás, vai sair por trás, tá? Então, isso aqui vai ser essa impressão que a gente vai fazer aqui. A faixa precisa refinar? Precisa. Vamos refinar ela um pouquinho aqui. Vamos definir certinho onde vai ficar os traços dela. Vamos apagar esse traço aqui para vocês não se confundirem. Para vocês entenderem para onde que tá indo essa faixa, de onde ela sai, para onde ela vai. Ó. Vamos analisar aqui, ó. Estão vendo que quase todo ele, o traço final da faixa, ele tem quase a mesma distância das letras, estão vendo? Assim fica limpo, o letrinho fica super limpo, tá bom? E agora aqui embaixo eu vou trazer essa faixa um pouquinho mais pra cá, ó. Vou abrir ela um pouquinho coisa, só pra não ficar estranha a volta dela aqui. E vou levar lá pra cima. Passou por cima da letra O. Conseguem visualizar isso aqui? Passou por cima da letra O, agora ela vai vir lá por trás. Então, eu pego isso daqui e aqui eu vou finalizar, mas eu vou esperar para fazer a letra O aqui primeiro, antes de finalizar esse pedacinho da faixa, tá? Agora aqui no tempo a gente vai fazer a mesma coisa e eu vou fazer praticamente a mesma letra que eu fiz lá em cima, para mostrar para vocês como a gente não precisa dificultar tanto no lettering, às vezes um formato diferente ajuda pra caramba a deixar esse lettering personalizado, tá? Fugir um pouco das letras mais cursivas, se a gente não sabe, às vezes, como formar elas, como centralizar elas, como construir elas, a gente pode fazer letras mais comuns, também fica muito legal. Ó, vou deixar esse T aqui,
Tô vendo? Eu vou finalizar o T exatamente na linha onde tá o meu círculo. Tá? Eu vou ir apagando alguns traços para não ficar poluído demais e a gente não ficar ruim para vocês se acharem, tá? Agora esse E também, ó, vou tentar achar a mesma distância. Aqui a letra T, ela tá um pouquinho mais de ladinho, ó, tá um pouquinho ladeadinha, ó. Então eu vou puxar esse E como se ele estivesse ocupando o mesmo formato, mas eu também não vou deixar ele inclinado. Então aqui um lado vai ser maior do que o outro. Estão vendo que aqui ficou mais largo do que aqui embaixo, ó. Tá? E aqui, então, eu vou acompanhar a faixa. A faixa não, perdão. O formato do círculo. E vou subir aqui. Hoje me perguntaram assim, Tati, como combinar as letras, né? Tá vendo que esse acabamento ficou parecido com o acabamento lá de cima? Por conta que ele tá nesse círculo. É isso que faz a gente combinar as letras, tá? E aqui em cima, para finalizar o E, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou definir quanto que eu quero deixar de espaço com a faixa. Ó, vou deixar mais ou menos aqui. E daí eu vou finalizar a minha letra, tá? Faltou a última barrinha dele. E mais uma letra aqui. Te acalma, mulher. Bora, gurias, bora que a gente gosta de finalizar juntas, né? E na hora de finalizar também tem bastante coisa bem legal para mostrar para vocês. Estão pegando até aqui? Vamos dar uma segurada para vocês conseguirem ir fazendo os traços. Perguntando o modelo tamanho 20 por 20, mas pode ser o tamanho que vocês quiserem. Eu gosto de, quando eu vou fazer um grid redondo assim, fazer na folha quadrada, tá? Eu gosto, porque daí fica proporcional às margens, fica igualzinho, tudo a mesma coisa. Eu acho que fica melhor, mas também fica a critério de cada uma de vocês. Tati, o grid precisa ser exatamente redondinho assim? Não, não precisa ser exatamente redondinho, ele pode ter o formato que você quiser. Se você quiser, por exemplo, fazer mais sem muita forma, fazer por exemplo, assim, ó, deixa eu pegar aqui uma folha qualquer. Ai, Tati, eu não quero que o grid seja totalmente redondinho, eu quero que ele tenha um formato diferente, assim, ó. Vamos fazer, por exemplo, assim. Eu quero que ele tenha um formato diferente, mas não tão redondinho. Pode fazer e segue, então, as mesmas técnicas que a gente tá colocando aqui, escrevendo as letras, encostando sempre nessa linha, tá? Porque depois essa linha, ela vai sumir, ela não é uma margem que a gente precisa tomar um espaço dela. Vamos formar o M aqui. Estão comigo, né? Estão pegando, estão entendendo? Calculo a distância, que aqui sim eu tenho que ter um respiro, tá? Não posso deixar a minha letra sempre encostando lá na faixa ou nas outras letras, porque assim fica ilegível. Ó, tô trazendo aqui o formato do M, respeitando os limites das linhas, tá? Ó, aqui. Desço ele até aqui embaixo. Tati, eu posso diminuir, terminar o M antes? Até pode. Por exemplo, aqui em cima a gente terminou. Mas, mas aí você vai ter que colocar alguma coisa para preencher esse espaço depois, algum ornamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque a gente tem esse espaço aqui, a gente tem esse aqui também. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Foi o M, deixei ele com espaço legal, deixei com espaço entre as letras. Agora eu vou finalizar o P, ó. Cuido do espaço entre a letra para não ficar ilegível. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá tudo certo. E vou fazer o formato do P. Eu gosto de fazer quando a letra ela é mais desconectada, levar ela lá em cima e descer depois. Eu acho que fica legal, tá? Ela fica mais divertida, fica mais descontraída é a palavra. Descontraída. Ó, fiz o cabo do P e agora eu vou achar o restante do formato dele, ó. Muito importante fazer a letra por inteiro, tá? Porque, por exemplo, se eu fechasse aqui e já baixasse, eu não ia saber onde eu começo a parte do centro, onde termina o P aqui, ó, que é essa pedacinho aqui. Isso daqui depois vai sumir, mas é o que faz com que eu deixe a letra com estrutura. Estão vendo? Tá? A letra por partes a gente tem que fazer. E agora o O, eu vou só terminar ele aqui. Estão vendo que letrinha simples? A gente ainda vai finalizar ele, vai transformar esse letrinho aqui
num lettering super diferente, usando técnicas completamente simples. Não precisa ser nível avançado no lettering para fazer um grid redondo. Agora vocês já estão descobrindo isso, tá? Aqui dentro, então, faltou o no seu, né? A gente já sabe que na faixa a gente precisa deixar uma margem também para que as letras não encostem nas linhas da faixa, né? Onde termina a faixa, para não ficar ilegível, tá? Já está lindo. Esse aqui vai ficar um amor mesmo. Então, aqui a gente coloca... Vamos acompanhar. Não precisa escrever, por exemplo, quando eu faço uma faixa assim de um lado maior, outro lado menor, eu gosto muito de fazer essa brincadeira com as faixas, porque fica super descontraído, fica dinâmico, né? Então, eu não preciso fazer as letras aqui dentro, todas elas do mesmo tamanho. Eu posso seguir as letras aqui do tamanho que tá a faixa, tá vendo? Se esse lado aqui da faixa tá maior, a minha letra vai ficar maior, e aqui ela vai diminuindo. Estão vendo que a margem, eu fiz a mesma margem em toda o comprimento da faixa. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos escrever aqui no... Bem simples, ó. Vou fazer um esqueletinho. Depois eu só vou dar uma engrossadinha nele com o marcador final. No seu. Fechou? Pegaram até aqui? Coloquem joinha pra mim se pegaram até aqui. Enquanto vocês estão respondendo aí, que demora um pouquinho para aparecer as respostas de vocês, eu vou apagar aqui as linhas excedentes, no caso as linhas que eu não vou utilizar para que vocês consigam visualizar melhor. Não vou apagar o círculo ainda. Por quê? Para eu apagar o círculo, eu preciso fazer os ornamentos primeiro para finalizar, porque não consigo fazer os ornamentos com o círculo já apagado, porque daí eu não vou saber onde termina a linha, onde passa a linha, tá? Esse aqui eu vou só dar uma diminuída, porque eu vou fazer um ornamento que tem esse formato ali. E vou apagar as linhas que excedem. Isso aqui é uma outra dica também pra vocês. Porque eu recebo muito relato dizendo assim, ó. Tati, eu gosto do meu lettering quando tá no lápis, mas depois quando eu passo a caneta, quando eu pinto, eu acho que não ficou bom. E isso aqui é uma ótima dica para quando acontece isso, tá? Limpar o lettering, tirar esses traços excedentes. Daí você despolui ele e consegue ter visualizar melhor. Você consegue saber melhor se tá tudo certinho, se tá tudo encaixado. Porque às vezes quando tem muito traço do rascunho, a gente acaba se perdendo mesmo, tá? Não consegue visualizar ele como um todo. A gente acaba vendo mais os traços que estão se sobressaindo, tá bom? Ó, estão pegando, cheio de mãozinha assim, tá ótimo. Então, bora lá. Vamos fazer alguns ornamentos. Deixa eu só finalizar essa faixa aqui, que eu meio que apaguei o traço dela. Vamos fazer alguns ornamentinhos para acompanhar esses formatos que a gente deixou em branquinho ali, tá? Então, por exemplo, aqui que eu não pude fazer o lá em cima, porque senão ia aparecer um J, eu vou pegar... E outra dúvida que pode ser que vocês tenham. Tati, pode colocar o U, então... fazer o T um pouco mais para cá e o U inteiro? Pode, mas daí talvez ia esmagar demais, ia ficar um espaço muito grande entre uma letra e outra, tá? Assim a gente conseguiu deixar o espaço entre as letras, todos eles bastante parecidos, tá? Eu vou só colocar aqui alguns retângulozinhos assim, ó. Mais fininhos, como se for com o mesmo formato do U. Ó, bem delicadinhos, cuidando assim para não deixar muito pesado, porque os ornamentos eles nunca podem ser pesados demais, tá? Para não tomarem conta, não chamarem mais atenção do que as letras. Ó, fiz alguns quadradinhos, porque daí quebra a letra, já não é mais a letra, mas tem esse formatinho aqui. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, por enquanto é isso. Qualquer pergunta vocês mandem, gurias, tá? Aqui do lado, então, para combinar com aquele ornamento que eu coloquei lá, eu vou fazer bem semelhante aqui. Acho que eu vou até fazer ele um pouquinho mais fininho, mas eu vou acompanhar essa linha aqui, ó. Então, é como se eu estivesse fazendo algumas linhas aqui. Que depois eu faço com o marcador e fica muito bonitinho, ó. E aqui não tem mistério. Tá vendo? Fiz alguns, e aqui eu já então consegui fechar ou seguir a continuação do formato do lettering, só fechando aqui. A ponta da faixa eu não consigo visualizar. Aqui ela só deu uma voltinha, gurias, ó. Veio ela aqui e deu uma voltinha.
Poderia ser até diferente. Aqui, deixa eu só apagar uma linha que tem a linha a mais, talvez esteja confundindo vocês. Mas ela só entrou ali dentro e fez uma voltinha. Depois a gente vai fazer um risquinho aqui dentro para fazer como se ela tivesse dobrado. Quando eu devo contornar com a minha arte em caneta preta? No caso, nesse estilo aqui, você vai começar o contorno quando você já viu que já preencheu todos os ornamentos, já definiu o lugar dos ornamentos. Não deixa o ornamento para depois, tá? Por exemplo, finalizei tudo e daí agora que eu vou começar a colocar o ornamento direto na caneta. Às vezes a gente faz... Às vezes a gente faz os ornamentos depois, tá? Não tem tanto problema com isso, mas não faz direto na caneta. Então, faz tudo que tem que fazer no lápis, tá? Tudo que tiver que fazer no lápis e daí depois, então, vê quais são os acabamentos, se precisa fazer mais alguma coisinha ou outra. Mas nunca faz o acabamento direto no marcador, porque provavelmente vai dar ruim, tá? Daí essa é a hora de passar a caneta. Fiz mais um ornamentinho ali. Nunca pode confundir com letras, tá? Aqui eu acho que eu não vou colocar nada. Vamos ver no final. Ó, aqui a gente consegue colocar mais um ornamentinho. Algumas coisinhas, tá? Ó, mais uma linha aqui, talvez uns pedacinhos de linha aqui assim. Pra gente ir preenchendo os espaços que estão vazios, mas também não deixar poluído demais, gurias. Isso é muito importante. Bora passar a caneta? Ó, eu vou usar nanquim. Não sei o que vocês gostam de usar, mas eu vou usar nanquim. Eu gosto muito desse tipo de material porque a gente pode escolher a ponta, né? Ela tem várias pontas e as pontas delas são muito precisas e ela não abre no papel, tá bom? Vou passar uma borracha aqui bem levinho. Até não gosto dessa borracha aqui. Deixa eu ver se eu acho outra pra dar uma diminuída. Podia pegar um limpa-tipo também, né? Mas, ó, caso vocês não tenham limpa-tipo, serve com borracha, ó. Vou só dar uma diminuída na intensidade do grafite. Também o meu ele fica forte porque eu uso um 6B para que vocês consigam enxergar bem, para que vocês consigam visualizar na câmera, tá? Mas, ó, só vou dar uma diminuidinha aqui. Diminuir, feito. Agora eu vou começar o meu acabamento. Tati, eu só pinto as letras, o que eu faço? Aqui eu vou fazer umas letras vazadas e não vou deixar as linhas muito retas. Aqui também é uma ótima dica para quem não tem o traço muito firme ainda. A gente não precisa fazer linhas sempre retinhas. A gente pode fazer o rascunho, achar qual que é o formato certo da letra, tá? Mas depois, por exemplo, a gente pode fazer vários rabiscos assim, ó. Estão conseguindo visualizar? Eu queria que a câmera estivesse mais perto, mas eu tô com medo de ficar tremido de novo, ó. Aqui eu vou fazer vários rabisquinhos. Só os risquinhos mesmos, assim, ó. Claro, sem perder o formato da letra. Eu deixo essa espessura aqui. Eu não vou preencher a letra por dentro, estão vendo? Eu vou só fazendo uns... Daria pra fazer assim também, ó. Só umas cobrinhas, várias cobrinhas. Então eu acho que eu vou finalizar assim, ó. Fazer várias cobrinhas, até dá pra fazer umas pontinhas desconectadas, ó. Estão vendo que estiloso que vai ficando? Tá travando. Ai, gurias, eu não sei, mas é que a minha não aparece travando aqui pra mim. Ó, agora de novo, vou fazer só umas cobrinhas. Bem desconectadas. Dessa forma, a gente não precisa nem ter o traço muito firme. Porque a gente vai só, ó, formando aqui. Claro que sempre cuidando pra não passar demais, né? Pra não perder o formato da letra. Ó, tá vendo aqui? Agora a gente vai achar aqui também. Sempre deixando a mesma espessura, como se eu estivesse usando uma caneta com essa grossura aqui. Mas daí eu vou formando o lettering. Ó, posso passar algumas como se tivesse escabeladinho. Estão conseguindo entender? Pra mim está normal. Pois é, gurias. Eu não sei. Pra mim aqui também tá normal. Ó. E agora a gente vai fazer, então, praticamente todo ele assim. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver o efeito? Olha só que legal que fica. E assim, nem preciso ter o traço muito firme, o traço muito reto. Eu vou só fazendo assim, ó. E daí eu faço uns traços a mais, que vai ficar bem legal. Claro que o rascunho ele tem que estar bem definido. Tá?
e deixo ela vazada assim por dentro, assim que fica muito bonito. A Gé perguntou assim, ó, a caneta Finipen da Faber tem a mesma qualidade que a Unipin? Eu acho que é a mesma qualidade não, tá? Ela é boa, mas não é exatamente... Um mosquitinho. Ela não é exatamente a mesma qualidade. Essas canetas Nankin, principalmente da Unipin e da Sakura, elas são muito boas. E eu não encontrei canetas ainda que substituam elas pelo preço e pela qualidade, tá? Mas essas outras também são boas para fazer o letrinha no papel assim. Dá para fazer o mesmo efeito, vai conseguir praticamente o mesmo resultado. Mas dependendo da caneta e do papel, pode ser que abra alguma vez ou outra a tinta em algum momento. Daí teria que testar. Ó, estão vendo? As gurias estão perguntando se vai ficar gravado. Provavelmente vai, gurias, mas não tá dando pra botar as lives inteiras no Instagram. Tá bem xarope pra colocar as lives no Instagram. Então, a gente tem que ver, tá? Não sei dizer pra vocês. Provavelmente vai, mas eu não sei se eu já consigo postar. Porque tá dando uns probleminhas. Mudou, não tem mais IGTV, e daí agora tá bem difícil de postar a live inteira. A gente geralmente tem que tirar bastante dela, deixar ela bem menor. Então, vamos tentar. Mas a intenção é deixar ela gravada aqui no Instagram sim, tá? Ó, vou fazendo os traços com a mão bem solta mesmo. Tentando deixar ela bem desconectada e sempre mantendo a mesma espessura, tá? Segura aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Bora lá. Ó, a gente vai tentar postar ela direto, voltando ao assunto que a gente tava. A gente vai tentar postar ela direto. Vou tentar, não sei se a gente vai conseguir. Pra gente ver se assim vai, tá? Ultimamente a gente não tem conseguido postar as lives inteiras aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Eu acho que ficou alguma pergunta, peraí. As inscrições já foram abertas. As inscrições da Semana do Letra em Criativo já. Quem não se inscreveu ainda, gurias, vocês precisam se inscrever. Vai ser uma semana muito legal. A gente tá preparando bastante coisa, bastante surpresa. Garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. Vai ser muito legal. E quem não se inscreveu ainda, o link tá na minha bio, tá? Eu coloquei nos stories hoje e tá na bio também. Então depois vocês podem se inscrever, que essa semana tá chegando. Tá chegando. Ó, bora aqui. Era essas inscrições que vocês perguntaram? Enquanto eu vou conversando, a gente vai fazendo. E aqui a gente vai terminar praticamente todas as letras da mesma forma, ó. Vou só fazendo um desconectado mesmo, mantendo a espessura. Ai, Tati, você vai fazer todas as letras assim agora? Não, vou fazer essa do tudo. E depois aqui o tempo eu vou fazer semelhante, mantendo assim ela vazada, mas a gente vai fazer mais lisinho, mais limpo daí, tá? Cheguei atrasada, deixa eu ver aqui. Eu uso a caneta, mas tem que passar no traço mais de uma vez. Ó, pode ser que não seja muito pigmentada. Vai ser transmitido no YouTube. A Semana do Letra em Criativo, sim, são aulas gravadas que vão estar no... Na verdade, não é YouTube, vocês vão receber o link para vocês assistirem, tá? Então, por isso tem que estar inscrita, ela não vai estar aberta lá no YouTube. Daí vocês têm que se inscrever, não vai ser aqui no Insta também. Vocês sabem que a gente sempre faz aulas juntos, né? Tem no Insta aqui, a gente faz o aquecimento, a gente faz várias lives, tira dúvida. Eu tô separando tanta coisa legal pra gente fazer durante essas próximas semanas. Vai ser incrível. Ó, vou aqui, eu falei pra vocês que eu quero fazer sempre com uma caneta só, tá? Então, ó, o que eu tô fazendo? Eu tô engrossando o traço bem devagarinho pra ele não ficar todo torto, porque faixa realmente não é tão fácil de fazer, tá? Então, ó, vou fazendo aqui e deixar ele o traço retinho, né?
Então, eu faço com muita paciência. Vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu trazer minha mão um pouquinho mais pra cá. Para o traço ficar um pouquinho mais grosso, já que a ponta da minha caneta é mais fina. E daí não precisa ter sempre um marcador de cada ponta, um nanquim de cada ponta. A gente pode ir trabalhando e ir construindo o formato que a gente quer. Estão vendo? Aqui agora, o próximo traço. Eu sempre indico para minhas alunas para fazerem o escabeladinho. Para fazer o traço escabeladinho. O que é isso? A gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, assim a gente vai levando a mão para onde a gente quer deixar ela, ó. E o escabeladinho sempre para dentro, porque depois eu consigo consertar ele. Então, eu vou me policiando aqui pro traço de fora ficar sempre bem limpo. E agora, esses traços escabeladinhos, eu vou vir aqui e vou engrossar. Vou deixar o meu acabamento mais grossinho. Como é que vocês querem chamar essa live aqui? Live de grid redondo ou live com poucos materiais? Lettering com grid redondo ou lettering com poucos materiais? O que vocês acham? Como é que a gente chama essa live aqui? Porque os dois assuntos são muito importantes, viu? Eu tô usando aqui de material só papel, lápis, borracha e um nanquim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Já me inscrevi, show de bola. A Juliane tá viajando, Juliane. Sim, como a gente falou, a gente pretende deixar ela gravada, tá? Vai depender muito do tio Zuki aqui do Instagram, se a gente vai conseguir postar. Vou tentar postar ela logo em seguida que terminar, eu vou tentar postar. Mas eu não posso garantir porque andou mudando tudo, gurias. É uma função quando tem umas atualizações que muda tudo e a gente tem que se adaptar de novo. Ó, lembra que eu falei que essa letra eu fiz ela bem simplesinha e depois eu só ia dar uma engrossadinha? Letra escabeladinho. Grid redondo, grid redondo. Grid redondo, letra em grid redondo. Ó, ganhou, grid redondo. Bora, então vai ser esse o nome da nossa live. Aqui. Ó, eu vou engrossando, vou cuidando, muito cuidado para manter a mesma espessura, tá? Aqui nesse caso aqui é importante a gente manter uma espessura legal aqui, manter o formato da letra, porque se eu deixar um lado da letra muito grosso e o outro lado muito fino na letra que eu não quero dar destaque, no resultado final não vai ficar legal, tá? Ó, no acabamento eu tô respeitando ainda as margens, tô respeitando os espaços que eu fiz lá no rascunho. Aqui fazer um uzinho mais deitadinho para ele acompanhar o formatinho da faixa. Pegaram? Redondinho simples, que amor. Ó, e agora, então, no tempo aqui, a gente vai fazer com um traço mais limpo. Vou manter com a mesma caneta, tá? Eu tinha separado até duas, mas eu vou fazer com uma só. Vamos fazer com um traço mais limpo. E ainda assim, deixa eu fazer esse T aqui. Ó, o próximo traço, então, eu vou fazer aqui pra achar a espessura que eu quero deixar. Ó, achei a espessura. E daí eu vou pintar só, tá vendo? Pra ele ficar vazado também, combinando com a letra de cima. Pra gente não fazer uns acabamentos muito diferentes. E fica uma letra diferente. Ela era simples, a letra, bem simplesinha. E a gente vai fazendo os acabamentos e ela vai ficando super estilosa. Tá? Aqui agora, então, o próximo traço. Vou deixar ele mais ou menos na mesma largura. E assim a gente vai fazendo até o final. Eu vou fazer aqui... Ah, e uma outra dica muito importante. Quando a gente tá fazendo assim, principalmente na hora do acabamento, faz, por exemplo, assim, ó, vou fazer ela aqui e já vou terminar essa letra para passar para a próxima. Porque se eu fizer alguma letra e ficar colocando a minha mão por cima, vai prejudicar bastante, tá? Porque pode ser que eu raspe minha mão aqui, a tinta tá molhada e eu vá manchando o restante. Então, faz e já finaliza a letra cuidando para tentar não colocar a mão por cima. Isso tem que cuidar muito na aquarela e nas canetas pretas. Caneta preta é
terrível para não secar, para que ela não seca tão rápido assim, e a gente bota a mão por cima e pode dar caca. Dá para usar também um papel, mas eu acho tão trabalhoso, tão chato de ficar usando um papel. Colocar um papel aqui, por exemplo, assim, e ficar usando a minha mão por cima, daí também ajuda. Mas eu acho chato, eu não gosto. Eu prefiro prestar mais atenção, cuidar para não deixar, não botar minha mão em cima do que ficar usando tal papel que só me atrapalha. Ó, aqui. Estão vendo? Ficou bem parecido com o outro, mas esse eu vou fazer um tracinho no meio, como se eu tivesse deixado o esqueletinho dele aqui, ó. Ó, aqui com muito cuidado, porque nesse caso aqui eu vou fazer um traço único, ó. Não vou fazer ele escabeladinho. Pronto, a gente já tem a primeira letra. Agora a gente passa para as próximas. Aqui. Vocês ficam girando a folha assim também? Eu fico girando a folha, eu não consigo fazer o lettering sempre reto, sabe? Sem girar a folha. Aqui no E tem uma dica muito legal para dar para vocês também, tá? Por exemplo, assim, ó, quando eu vou passar o marcador e eu vou dar a volta, né? Cuidar, se eu vou deixar a letra vazada, cuidar para não fazer esse traço aqui único. Interrompe aqui e faz o traço da barra, porque ele não vai ficar, senão ele não vai ficar vazado, tá? Vai ficar com aquele risco no meio, ele não vai ficar legal. Vou achar a espessura. Não precisa usar régua nesse caso aqui, não precisa medir milimetricamente os traços, que ele fique limpo ali e fique legal, já tá ótimo. Aqui eu vou dar uma diminuída, ó, porque senão a gente não vai conseguir achar o vazar, não vai conseguir deixar a parte branquinha dentro. Então, eu vou fazer esse vazadinho pra fora. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Em vez de passar engrossar a letra pra dentro, eu engrossei ela pra fora, porque senão não ia ficar o branquinho por dentro. Ó. E gurias, às vezes a gente fala assim, ah, a Nanquim, ela não é muito barata, tá? Eu sei que ela não é muito barata, mas fazer a arte já com o material certo ajuda muito, muito mesmo. Até o acabamento, às vezes a mesma arte que a gente vai fazer com um marcador e com outro, um de qualidade e outro em nível escolar, por exemplo, a mesma pessoa fazendo o mesmo dia pode dar diferença na arte, só por conta do marcador, tá? Fechou aqui? Perguntas, gurias? Bora lá! Bora lá, se vocês não estiverem entendendo, podem mandar as perguntas de vocês aí que a gente tá aqui para isso. Aqui. Fazer um tracinho bem fininho, com muito cuidado. Agora o M, e a gente ainda tem que finalizar todinho ele, e quando a gente apaga essa linha, fica um negócio meio mágico, assim, meio... Fica muito legal. Vocês querem que eu finalize? Me digam aí. Finalizo ele 100%? Nem sei quanto tempo de live que a gente já tá. Eu fico pedindo para vocês fazerem junto comigo e fico pedindo para vocês responder, né? É algo. Aqui. Já vou pintando. Estão vendo que eu não terminei essa parte aqui do M? Mas se eu colocar minha mão por cima, terminar o contorno dele primeiro e depois voltar, pode ser que eu coloque minha mão por cima porque ela é uma letra grande. Então eu já vou ir finalizando aos pouquinhos. E é tudo prática, daí você já vai fazendo essas coisas, não precisa nem pensar muito, já vai saindo meio que automático. Bora? Deixa eu ver aqui, ó, pergunta, uma dúvida, será que essa caneta nanquim a gente consegue recarregar? Não, tá? Ela não tem como abrir, ó, não recarrega. Mas ela dura bastante. De verdade mesmo, dura bastante. Ó, aqui. E agora a gente vai subindo.
Sim, sim. Oi, eu sou nova, espero aprender bastante. Seja muito bem-vinda. Ó, falando nisso, sou nova, que eu não perguntei pra vocês antes. Quem é que é nova aqui? Tem uma galera nova. Se você for nova, seja muito bem-vinda, de verdade. A gente abre a casa pra vocês podem contar comigo. Tá muito perto da semana do Letring Criativo já, né? Então começa a chegar bastante gente diferente aqui. Vou passar pra cá, vou cuidar pra não colocar minha mão por cima lá, porque eu prefiro fazer o traço de baixo pra cima, ou dependendo do ângulo de cima pra baixo. Mas eu gosto de fazer nesse sentido aqui, ó. Não gosto muito de fazer quando volta, sabe? Quando volta pra mim. Aqui. Estamos quase no fim. Falta só os acabamentos, que é onde o negócio se transforma, né? Vocês estão achando fácil? Vocês estão conseguindo pegar? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu. Que show. Dá pra recarregar pelo fundo. Eu recarreguei a minha ontem. Então. Pode ser que sim. Eu não faço. Porque como ela dura bastante e a ponta, quando ela chega no fim, a ponta dela já não tá uma maravilha. Então, e a ponta não tem muito o que fazer. Então eu nunca pensei em recarregar, porque realmente a gente precisa que a ponta ela seja boa. Eu tô ficando doida, tem que olhar, fazer, responder, olhar de novo. Ai, gurias, vocês são um sarro. Que massa, eu vou tentar. Muito obrigada. Isso aí. Ó, que eu... Ah, eu esqueci o acabamento aqui, ó. Esse eu tenho que fazer quase que sem respirar. Eita, que ele ficou muito perto. E desceu. Foi. Agora a gente termina o P. E logo a gente já vai, então, para os acabamentos. Eu quero ver as artes de vocês, hein? Tá ficando lindo. Boa noite. Vou refazer. Ó, as gurias que são novas aí, gurias, a gente faz toda semana as lives aqui, viu? Então sejam muito bem-vindas para perguntarem, para compartilharem. A casa é nossa. Aqui, vou finalizar. Vocês preferem letra em colorido ou letra em preto e branco? Olha eu com mais uma pergunta. Quem estiver fazendo com a gente aí depois, eu quero ver vocês postarem, tá? Posta, porque eu gosto muito de ver as artes de vocês, gosto muito de ver quem tava aqui, porque às vezes a gente não consegue acompanhar 100% quem tava aqui, né? Porque eu não consigo ver todos os nomezinhos, não é todas vocês que falam junto. Então, depois eu quero saber, tá? Me digam se vocês conseguiram aprender com essa live também. O que é muito importante, né? Ó, foi. Vou finalizar aqui, ajustar alguns pontinhos. E o lettering é isso, tá, gurias? Eu sempre falo para as gurias, faz o rascunho, volta, revisa, refaz todos os pontinhos, vê traço por traço. Esse traço tá bom? Esse traço ainda não tá? Porque é isso que faz ter qualidade no final da arte, tá bom? Ó, aqui eu só vou preenchendo. Colorido, preto e branco. Cores, preto e branco. Fica bem dividido, né? Meu medo era pedir pra você postar o nosso trabalho. Então, se não quiser postar, não precisa postar o seu, não. É bom, viu? É bom postar sim, ajuda a gente a se encorajar, a treinar, a melhorar cada vez mais. Você vai ter, depois você vai poder ver o quanto que você evoluiu através das fotos que você vai ter, das artes que você vai ter. É bom. Mas se não quiser, depois a gente tira um print no final, então, de quem estava aqui. Quando a arte estiver pronta, eu deixo um tempinho para vocês tirarem print, daí vocês me digam. Me marquem nos stories. Pode ser? Ó, eita, que o difícil.
Já vou finalizando ele. Tem que finalizar o restante da faixa e os detalhezinhos. Ó, aqui no P faltou o acabamento. Eu vou com a mão bem levinha, bem solta, pra tentar ir até o final o mais retinho possível. Aqui. A primeira parte do O. E agora a gente vai pra segunda. E finaliza também. Eu já volto a olhar pra tela, tá? Pra ver o que vocês estão falando. Deixa eu ver. Colorido, preto e branco, colorido. É muito dividido. Ficou lindo, todos são lindos, mas coloridos eu gosto mais. E o P, eu acho que era referente à decoração de dentro, né? Ó, aqui. Agora a gente vai finalizar a faixinha e fazer os acabamentos. Estamos quase terminando, gurias. Ó, foi. Aqui, o que vocês estão vendo que eu tô engrossando, né? Como eu engrossei a outra parte da faixa, eu vou engrossar essa aqui também, pra ela ficar toda ela com traço da mesma espessura, tá? Cor, muita cor. Legal. Ó, agora então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns acabamentinhos, uns ornamentinhos, e eu vou fazer com os traços mais desconectados também, tá? Vou pegar esse aqui, vou virar de cabeça pra baixo. E aqui então eu vou fazer sem muito... fazer ele mais riscadinho, ó. Como se tivesse feito meio sem querer, assim, sabe? Ah, eu fiz um detalhe sem querer, assim. Pra ele não ficar tão engessado. Aqui, agora aqui também. Olha que amor que tá ficando. Olha como faz diferença os ornamentos. Quando eles são feitos intencional, assim, né? Eles têm um propósito pra estarem aqui. Eles não estão só aqui jogados, né? Eles estão aqui porque eles estão preenchendo esse espaço. Eles estão aqui pra combinar com as letras. Então, quando a gente coloca ornamento, quando a gente coloca ilustração, doodles, tudo tem que fazer sentido, tá? Daria pra fazer colorida essa arte? Daria. Daria pra fazer sim, sem problema nenhum. Aqui eu quis trazer o preto e branco pra trazer justamente essa proposta do... dá pra ser feito com poucos materiais. Ó, aqui eu até vou fazer uns detalhes mais desconectados também, ó. Tá vendo? Não vou encostar muito nas letras. E aqui também eu vou fazer uns detalhezinhos pra não ficar vazio, porque eu achei que ficou vazio demais. Então eu vou botar uns detalhes, só que eles vão ser menores. Não vai ter tanto peso, sabe? Pra não roubar, não parecer que é uma letra no meio aqui. Tá vendo? O que vocês estão achando? Gente, eu acho que tá muito legal essa arte aqui. E a gente vai fazendo, então, agora os acabamentinhos. Eu gosto... Como a gente fez bem desconectado lá em cima, dá pra trazer a mesma proposta aqui pro restante da arte, ó. Sem fazer traços muito retinhos, muito precisos, ó. Claro, com intenção, tá, gurias? Muito cuidado pra não parecer que foi erro, tá? Deixa eu colocar aqui minha decoraçãozinha. Vai colorir? Não, vou deixar assim, pretinho mesmo. A gente assina, eu vou assinar aqui embaixo. A assinatura pode ser dentro, pode ser fora, certinho, tá bom? Muito obrigada por ficarem aqui com a gente. Logo a gente vai falando mais, a gente vai conversando mais. Amanhã é um dia muito especial pra nós aqui, pra comunidade, porque a gente vai ter uma tarde. As gurias da Comum se preparem, que a gente vai ter uma tarde muito especial juntas. A gente vai falar muito sobre Natal e eu vou passar alguns spoilers pra vocês aqui no Instagram, tá bom? Beijão, boa noite e até amanhã.